Olá, meu querido, boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui em nome de Jesus para trazer uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem bíblica, uma mensagem vindo da parte de Deus. O Evangelho, a mensagem que salva, que liberta, que nos renova, que nos traz vida eterna. Está escrito no livro de Lucas, o capítulo 5 e versículo 17 por diante. A Bíblia diz que certo dia Jesus estava ensinando e estava ali presente alguns mestres, alguns fariseus e mestres, doutores da lei, que tinha vindo da Judéia, da Galileia e de Jerusalém. E a Bíblia diz que a unção que o poder de Deus estava com Jesus para curar. E a Bíblia diz que eles trouxeram um paralítico deitado numa cama. E quando chegaram naquela casa, não puderam entrar por causa da multidão. Porque aonde Jesus estava, seguia muita gente, acompanhava muita gente. Era uma grande multidão que seguia a Jesus. Seguia para ser curado, para ser libertado, outros porque tinham sede da palavra, outros seguiam a Jesus por causa dos milagres. E a multidão era grande. E outros para ouvir a palavra de Deus, que acreditava que de fato e de verdade Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles não puderam entrar por causa da multidão, subiram ao telhado e abriram uma brecha entre o telhado, entre as telhas, e baixaram com a cama até o meio da multidão, em frente a Jesus. E Jesus, vendo a fé daquele povo, que subiram com aquele homem numa cama, e colocaram no meio da casa, lá na presença de Jesus, no meio da multidão, porque eles sabiam que levasse aquele paralítico, chegasse até Jesus, eles tinham certeza, eles tinham fé que algo ia acontecer. Aquele paralítico ele podia voltar a andar, ele podia ser restaurado as suas pernas e voltar a andar. Porque se ele não tivesse fé, não acreditasse, ele não faria aquele esforço que fizeram, né? De subir ao telhado, serrar entre as madeiras e descer com a cama amarrada em corda até a sala aonde Jesus estava. Então eles fizeram isso porque eles criam, tinham certeza que Jesus ia fazer um milagre na vida daquele homem. E quando desceram com a cama perante Jesus, Jesus olhou para os homens e disse: vocês têm fé, grande é a fé de vocês. E Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. E quando Jesus disse os seus pecados estão perdoados, os escribas e os fariseus começaram a razoar, ou seja, começaram a blasfemar, começaram a murmurar nos seus corações, dizendo: quem é esse que pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, porque Jesus sonda os corações e os pensamentos, Jesus era o Filho de Deus, ele veio em forma do homem, mas natureza de Deus. Era o Filho de Deus que estava na terra. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava com Jesus para curar. E Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Porque na verdade Jesus não veio só curar os enfermos, nem libertar os cativos, expulsar os demônios, que muita gente vivia endemoniado por espíritos, dominado por espíritos malignos. Mas como o Evangelho se chama sozo, o Evangelho no grego se chama sozo, e a palavra sozo é completo, o Evangelho é completo. O Evangelho é completo de salvação, o Evangelho é completo de libertação, o Evangelho é completo da cura do corpo, da alma e do espírito, porque a obra de Deus é completa. E como Jesus veio buscar e salvar todos que se havia perdido, Jesus também curava os enfermos, porque Jesus via e sabia que o povo, muita gente, vivia dominado por espíritos malignos, endemoniados, vivia doentes, e às vezes tinha muita gente que as doenças eram espirituais. A Bíblia nos relata que certa vez Jesus chegou na sinagoga num dia de sábado
E Jesus pôs os olhos em uma mulher que estava lá na sinagoga. Jesus estava ensinando, e viu lá uma mulher que estava cacunda, uma mulher que estava encurvada por muitos anos. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ela, Jesus viu que era um espírito maligno, que aquela doença não era normal, era a doença espiritual. Porque tem doença que é causada por espírito maligno, espírito de enfermidade. Aquela pessoa faz um diagnóstico, ele faz ressonância magnética, faz exame, raio-x e não sai no raio-x e não tem um diagnóstico preciso e a pessoa continua doente e morrendo. É espírito maligno arranchado naquela pessoa. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando colocou os olhos nela, caminhou em direção, viu ela, caminhou em direção a ela e colocou a mão sobre a cabeça dela e expulsou o espírito maligno. E a Bíblia diz que logo a mulher se endireitou. Ela vivia curvada, cacunda, não podia se endireitar, não podia se erguer, não podia se endireitar o seu corpo, alinhar a sua coluna. Andava sempre de cabeça baixa, porque o diabo, ele é assim, ele quer trazer as pessoas de cabeça baixa, ele quer trazer as pessoas cativas, oprimidas, doentes, perturbadas, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade os cativos. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Enviou-me a pregoar, ou seja, a evangelizar os pobres, curar os enfermos, libertar os cativos, a pregoar a liberdade aos cativos e os oprimidos. E são esses que viviam doentes, por doenças malignas, por doenças espirituais, por demônios. Você não vê aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava doente, com um fluxo de sangue, com hemorragia. Sempre vivia menstruada. E era uma hemorragia que a Bíblia diz que já tinha gastado tudo quanto tinha com os médicos, e os médicos não tinham dado jeito. E ela não tinha mais dinheiro. E como naquele tempo era considerado impuro, aqueles que eram leprosos, aqueles que tinham hemorragia, ela não podia viver no meio da sociedade. Mas ela soube que Jesus Cristo estava ali, ia passando, ela soube dos milagres que Jesus fazia, que Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos, aonde Jesus estava, acontecia milagre. Porque Jesus Cristo era o Filho de Deus, veio buscar e salvar, curar, libertar, dar vida aos cativos, dar vida àquele que não tinha vida, ressuscitou os mortos, curou os enfermos. Jesus veio fazer a obra completa. Resgatar os cativos, os oprimidos, os doentes, perturbados, oprimidos. Jesus veio trazer a solução para a humanidade. E a Bíblia diz que aquela mulher entrou no meio da multidão e tocou na orla do seu vestido. E quando ele tocou na orla do seu vestido, Jesus viu que saiu virtude. E Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mas mestre, a multidão te aperta, que a multidão é grande, muita gente aqui, o Senhor disse que alguém te tocou. Jesus disse: não, mas alguém me tocou, porque senti virtude, saiu virtude de mim. Foi a mulher que tocou com fé, que ela sabia que se tocasse nas vestes de Jesus Cristo, ela seria curada. E quando Jesus olhou para trás, era ela. E a Bíblia diz que ela foi curada. Logo estancou a hemorragia. E Jesus disse: grande é a sua fé. Ela ficou curada daquela hemorragia, que médico nenhum tinha dado jeito, já tinha gastado tudo quanto tinha. Mas Jesus é a solução. Jesus Cristo é a solução para nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso resgate, é a porta de escape. Jesus Cristo, ele dá jeito, aquilo que a gente não tem, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que a gente não vê saída, o impossível, só Deus faz. E a Bíblia diz que aqueles homens, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados.
E ele disse, mas quem é esse homem que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, olhando, conhecendo os seus corações, Jesus disse, qual é mais fácil? É dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda? Porque só falar, Jesus disse, qual é o mais fácil? É dizer os pecados são perdoados ou dizer ao paralítico, levanta e anda, fique em pé, se endireite, ande normal? E Jesus disse, para que saiba que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra. Jesus caminhou olhou para o paralítico e disse, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que logo o paralítico se levantou, se endireitou suas pernas e automaticamente ficou curado, ficou são. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é quem dá a solução, nos dá a solução. Quando a gente não vê solução, quando a gente não vê saída, quando a gente olha e não vê porta nenhuma, quando a gente está no fundo do poço, mas sempre existe, olhar para cima. Nós devemos olhar para cima, que é de cima, é dos céus, é de Jesus Cristo que veio o nosso socorro. O salmista Davi disse, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro não vem do presidente da República. O nosso socorro não vem do poder legislativo. Não vem do poder do Senado Federal. A nossa solução não vem do poder do governo estadual nem federal. A nossa solução vem de Jesus Cristo, porque quando o governo aqui na terra faz alguma coisa pela humanidade, alguma coisa pela nação, é porque Deus abre o coração dele, toca no coração, amolece o coração, toca no coração dele. É Deus, porque Deus tem o poder sobre todos os governos da terra. Então a nossa solução não vem do homem, a nossa solução vem de Jesus Cristo. Você vê que entra governo e sai governo, entra presidente e sai presidente, entra senador e sai senador, entra deputado e sai deputado, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Porque o homem coloca a sua confiança, o homem coloca a sua confiança no outro homem, mas o homem não pode fazer nada. O homem não é, o presidente não é o salvador da pátria. O salvador da pátria é Jesus Cristo. O salvador da pátria é Deus. Está no livro de 2 Crônicas 7,14, Deus disse, se o povo que se chama pelo meu nome se converter, se humilhar, se converter, orar, me buscar, a Bíblia diz, eu perdoarei eu ouvirei a sua oração, eu perdoarei os seus pecados e sararei toda a terra. De quê? De tudo quanto existe na terra. De tudo quanto existe de mal sobre a terra, a fome, a guerra, a peste, as doenças, perturbação, as guerras, porque a Bíblia diz que Deus é quem faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo. Deus é quem traz a paz sobre a terra. Então devemos buscar ao Senhor. A nossa solução não vem do homem, vem de Deus. É buscar a Deus. Quando a gente busca a Deus, anda com Deus, faz a vontade de Deus, nós temos dias felizes aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E compartilhe essa mensagem. Se inscreva no nosso canal. Esse canal foi criado para levar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, levar as boas novas de Cristo, o Evangelho de salvação. O Evangelho se chama Boas Novas de salvação, boas novas de libertação. O Evangelho é a cura do corpo, da alma e do espírito e vida abundante, morada nos céus, o reino dos céus. Jesus vem nos trazer o reino dos céus. Jesus vem nos libertar. Jesus disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos, e por liberdade os oprimidos, e nos levar até Deus. Vem nos conectar a Deus, nos levar a Deus novamente, através da sua morte e ressurreição, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele abriu os braços em Jerusalém, para que eu e você e toda a humanidade, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, possamos chegar até Deus, através de Jesus Cristo, pelo seu sangue. É o sangue de Jesus que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica as nossas vestes espirituais e nos dá certeza de salvação. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para que mais vida seja alcançada. Deixa o seu joinha. Quando você deixa o seu joinha, você diz para o YouTube que você está gostando.
do conteúdo. Que Deus abençoe.